Fala gurizada, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ausência do Patrick no jogo contra o Vasco, a falta que ele vai fazer, quem é o seu substituto, o aproveitamento do Inter sem o Patrick em campo no Brasileirão, a matemática para ser campeão e muito mais. Roda a vinheta. Antes de começar esse vídeo, deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no meu canal e também ativa o sininho para receber as notificações. Eu peço desculpa porque ontem eu acabei não fazendo vídeo no canal, porque eu tive que sair, fui cortar o cabelo e fazer também algumas outras coisas, então eu acabei não conseguindo postar vídeos aqui no canal e até por isso eu pretendo hoje, além desse vídeo, logo mais tarde, postar mais um vídeo aqui no canal e às 11h30 da noite tem live aqui também para a gente falar sobre o momento do Inter e com convidados. Bom, vamos começar falando sobre o Patrick, que levou o terceiro cartão amarelo contra o Sport e desfalca o Inter na próxima rodada contra o Vasco da Gama. Na minha visão, foi um cartão amarelo injusto. O Patrick tentou passar no meio de dois jogadores. Não foi falta na minha visão, mas houve um contato, o Patrick acabou caindo no chão, era simplesmente para o juiz ter mandado o Patrick se levantar e não ter dado o cartão amarelo por simulação. Na minha visão foi equivocada a decisão do juiz, mas eu não vou ficar aqui reclamando de arbitragem, principalmente depois do jogo tenebroso que o Inter fez, e o Patrick, que mesmo não tendo uma partida grandiosa, foi o melhor jogador do Inter na partida, ainda é o melhor jogador do Inter na temporada, tanto que fez o gol de empate contra o Sport. Na minha visão, foi substituído erroneamente pelo técnico Abel Braga no segundo tempo do jogo contra o Sport e vai fazer muita falta no jogo contra o Vasco, e é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Continuando falando sobre a falta que faz o Patrick no time do Inter, eu tenho aqui alguns números que comprovam isso. Das 35 rodadas disputadas do Campeonato Brasileiro, o Patrick jogou 31, e com o Patrick em campo o Inter tem 71,4% de aproveitamento. E sem Patrick, ou seja, nas outras 4 rodadas do Brasileirão, o Inter tem apenas 8% de aproveitamento. Então, com números não se discutem. O Patrick é titular incontestável no time do Inter. Quando não joga faz muita falta e quando joga faz a diferença, e até por isso o Inter pode encontrar dificuldades contra o Vasco e sentir muito a ausência do Patrick em campo. Bom, mas não adianta mais chorar o leite derramado. O Patrick já tomou seu cartão e já está fora da partida contra o Vasco. E agora fica a dúvida de quem vai substituir o Patrick no jogo contra o Vasco da Gama, uma decisão de campeonato para o Inter no próximo domingo. Bom, a gama de candidatos é enorme. Pode jogar Nonato, pode jogar Peglow, pode jogar o Thiago Galhardo, pode jogar Maurício e dentre outros jogadores. Eu, particularmente, Rafael, se o Thiago Galhardo tiver à disposição no jogo contra o Vasco, informação que a gente ainda não tem confirmada, mas a princípio ele deve ser pelo menos relacionado, nem que seja para o banco de reservas, eu escalaria o Thiago Galhardo. Não sei se talvez continuando com o Yuri centralizado e o Galhardo flutuando ali como um segundo atacante, um meia atacante, ou até mesmo abrindo o Yuri para a esquerda e deixando o Galhardo centralizado, ou passando o Caio para a esquerda, deixando o Yuri pela direita e o Galhardo centralizado. Não sei, eu faria um bem bolado, mas colocaria o Galhardo, até porque ele jogou muito tempo no Vasco da Gama, conhece o São Januário. Não que isso sirva de parâmetro, porque o Marcos Guilherme jogou muito tempo na Arena da Baixada e não jogou absolutamente nada lá contra o Atlético Paranaense, mas essa seria a minha visão. Eu pelo menos colocaria o Thiago Galhardo. E também existe a possibilidade do Marcos Guilherme, acho que eu não citei ele também é um possível jogador para substituir o Patrick. Não é o jogador que eu colocaria, mas acho que seja possível. O Abel gosta do Marcos Guilherme e ele também pode estar entrando. Então existe essa grande dúvida na equipe do Inter, talvez a única delas, quem vai substituir o Patrick neste próximo domingo. A decisão de campeonato para o Inter. Os próximos 3 jogos, cada jogo é uma decisão e a primeira delas é contra o Vasco. Então gravem na cabeça, pode jogar Nonato, pode jogar Maurício, pode jogar Peglo, pode jogar Marcos Guilherme ou até mesmo Thiago Galhardo, que é o meu nome preferido. Bom, vamos lá, vamos falar sobre a matemática para o Inter ser campeão brasileiro. Eu fiz aqui 3 cálculos simulando situações que podem acontecer.
A verdade é que se o Inter tivesse feito o dever de casa, tivesse vencido o Sport, esse cálculo seria muito mais fácil. O Inter ainda teria o direito, por exemplo, de perder para o Flamengo, e se vencesse Vasco e Corinthians, independente dos resultados do Flamengo, o Inter seria campeão. O Inter não tem mais esse privilégio. O Inter conseguiu a façanha de perder em casa para o fraquíssimo Sport, que há 2 rodadas tinha perdido por 3-0 para o Flamengo, e o Flamengo podia ter tocado 4, 5, 6 no Sport. Mas como isso não aconteceu, vamos lá, vamos fazer essas projeções. Eu ainda acredito muito no título, diferente de alguns colorados pessimistas. Eu não sou um cara pessimista, pelo contrário, sou bem otimista. Acho que o Inter perdeu uma grande chance de matar o campeonato, mas não tem nada perdido. Quando que a gente teria a chance de chegar um ponto na frente do segundo colocado, faltando 3 rodadas, e a gente não se deixaria ter ao luxo de pelo menos estar confiante no título? Então eu estou confiante, acho que o Inter ainda tem chance de ser campeão, caso mantenha o psicológico, que foi algo que, na minha visão, o Inter sentiu no jogo contra o Sport e não pode sentir nessa reta final. Bom, vamos para a primeira simulação, para a primeira projeção. Na minha visão, essa mais provável de acontecer, que seria o Inter vencendo Vasco e Corinthians, perdendo para o Flamengo no Maracanã, e aí para o Inter ser campeão, o Inter precisaria contar com empate do Flamengo ou contra Corinthians ou contra São Paulo, na minha visão mais provável contra o São Paulo. Assim, ao final do campeonato, ambas equipes chegariam com 72 pontos, o mesmo número de vitórias, e aí o Inter poderia ser campeão pelo saldo de gols, e o saldo de gols do Inter é muito melhor que o saldo de gols do Flamengo. O ataque do Flamengo fez mais gols que o ataque do Inter, mas a defesa do Inter sofreu menos gols que a defesa do Flamengo, e no momento o saldo do Inter é bem superior ao saldo do Flamengo, e para o Flamengo reverter esse saldo nas últimas 3 rodadas, principalmente contando com 2 vitórias do Inter, provavelmente o Inter chegaria na frente no saldo de gols na 38ª rodada. Outro cenário, esse que dependeria um pouco mais do Inter, seria o Inter vencendo o Vasco, empatando com o Flamengo, empatando com o Corinthians, e o Flamengo empatando um dos seus jogos, ou contra São Paulo ou contra o Flamengo, e obviamente dependeria do Inter conseguir empatar o confronto direto entre Inter e Flamengo no Maracanã. Aí sim o Inter chegaria com 71 pontos e o Flamengo com 70 pontos, e o Inter se consagraria campeão brasileiro com 1 ponto à frente do Flamengo. E agora o último cenário, na minha visão mais improvável de acontecer, mas que não é impossível que aconteça, que seria o Inter perdendo para o Vasco no domingo, o Flamengo vencendo o Corinthians, o Inter empatando com o Flamengo, e na última rodada o Inter vencendo o Corinthians no Beira-Rio e o Flamengo perdendo para o São Paulo no Morumbi. Assim o Inter chegaria com 70 pontos na 38ª rodada e o Flamengo com 69, e aí sim o Inter também seria campeão brasileiro. Obviamente eu só fiz uma projeção aqui de caso que o Inter sairia campeão, porque esse é o nosso objetivo, obviamente. E aí vocês me perguntam: Rafael, tem como o Inter ser campeão no Maracanã contra o Flamengo? Tem sim, existe essa possibilidade, improvável, mas existe. Isso pode acontecer caso o Inter consiga manter a mesma distância que no momento está para o Flamengo, de 1 ponto na próxima rodada, ou seja, se o Inter empatar, o Flamengo tem que empatar, se o Inter perder, o Flamengo tem que perder, e mesmo caso o Inter vencesse, o Flamengo poderia vencer, que mesmo assim o Inter seria campeão caso vencesse o Flamengo no Maracanã. Missão quase impossível, mas o Inter poderia ser campeão se fizesse isso. O Inter também pode ser campeão caso o Inter vença o Vasco em São Januário na próxima rodada, o Flamengo perca para o Corinthians no Maracanã, e aí o Inter poderia ser campeão até mesmo com um empate no Rio de Janeiro. Aí o Inter continuaria a 4 pontos à frente do Flamengo, e aí seria obviamente uma pontuação irreversível, o Inter se consagraria campeão brasileiro no Maracanã. Esse foi o vídeo de hoje, deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo, falou, tchau, tchau.